Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma coisa do mundo teológico. Dessa vez uma indicação, uma forte indicação. Sim, você caiu em clickbait, mas você já sabia que era clickbait, tendo em vista que você sabe que nós gostamos demais da escrita de Emílio Garófalo Neto. Normalmente, qualquer coisa que você lê do Emílio Garófalo Neto vai se transformar na sua melhor leitura do ano. Quando eu li aquele livro de Ruth, foi a minha melhor leitura do ano. Esse ano, o Flávio está lendo Isto é Filtro Solar, que também se transformou na melhor leitura do ano dele. Ele já deixou claro que esse será o livro predileto do ano, ou a melhor leitura que ele leu em 2021. Bem, o que eu quero indicar do Emílio Garófalo Neto é um projeto que ele fez chamado Um Ano de Histórias. Que projeto fantástico! E eu gostaria muito que você lesse essas histórias. São histórias curtas, pequenas, que você lê em uma sentada. Cada livrinho desse você lê ali em uma sentada, você consegue ler aquela história. Na verdade, eu quero indicar para você que você, ao invés de ler, você escute essas histórias. Lá no The Pilgrim, naquele aplicativo de audiobooks, você consegue escutar essas histórias. Já temos 5 histórias narradas lá. E eu indico que você faça exatamente isso. Ao invés de você ler, você ouça. Por quê? Porque quem faz a narração é o próprio Emílio Garófalo Neto. Então você consegue pegar aquelas nuances do autor quando ele está lendo. Então você consegue saber quando ele quer passar um ar de mais tristeza, quando ele quer passar um ar de mais seriedade, de brincadeira e assim por diante. Então você consegue, através da narração do próprio Emílio Garófalo, perceber essas nuances que provavelmente você não vai perceber ali lendo a história. E eu achei fantástico. Sinceramente, todas as histórias ali, são 5 histórias que nós temos no The Pilgrim. Eu já ouvi 4, vou falar de cada uma delas aqui um pouquinho, mas quero antes falar por que você deve ouvir essas histórias ali no The Pilgrim. Primeiro, porque você vai se surpreender com a criatividade dessas histórias. Você vai ver como o Emílio Garófalo Neto constrói essas histórias e aparentemente ele não está falando de nada muito específico, nada muito fantástico. De repente acontece coisas fantásticas, ou mesmo quando não acontecem essas coisas fantásticas, você consegue perceber que na verdade o Emílio Garófalo Neto está falando de outra coisa. E aqui vai a minha sugestão. Preste bastante atenção, porque o Emílio Garófalo Neto nessas histórias nunca está falando o que realmente ele está escrevendo. Se você parar para pensar, você vai ver assim, eu sei do que você está falando. Eu sei que você não está falando de jogo de futebol. Eu sei que você não está falando de esfirras. Eu sei o que está por trás disso daí. Então preste bastante atenção que você consegue pegar o real sentido ou o real significado daquilo que o Emílio Garófalo Neto queria passar com aquela história. São histórias fantásticas. Outra coisa interessante, e aqui vai já o meu aviso, é que são histórias muitas vezes de não cristãos. Ele está contando história ali de namorados, por exemplo, que dormem juntos na mesma barraca, ou que estão tomando cerveja. E isso não é normal. Você estranha no início assim, caramba, o Emílio Garófalo Neto é um pastor, ele escrevendo histórias, mas depois você vê que bom que ele escreveu histórias desse jeito, onde ele consegue passar a mensagem com histórias normais, afinal no mundo nem todo mundo é cristão. Cara, que coisa fantástica. Sinceramente, uma história melhor do que a outra. A criatividade do Emílio Garófalo Neto é, sinceramente, invejável. Que coisa fantástica é escutar esses audiobooks lá pelo The Pilgrim. Vamos falar um pouquinho, bem pouquinho, de cada uma dessas histórias, apenas para aguçar sua curiosidade. A primeira, e eu vou colocar aqui numa ordem que eu determinei aqui. A primeira é Esfirras de Outro Mundo. Nessa história, nós temos um casal de namorado que quer terminar. Eles estão juntos ali numa casa e você fica sabendo os pensamentos tanto dela como dele. E você percebe que ambos querem terminar o namoro, mas eles não sabem como trazer isso à tona, como começar esse assunto um com o outro. E enquanto eles estão decidindo isso, eles estão fazendo coisas ali, você percebe que já estão tratando um ao outro com rispidez, você então percebe que eles querem terminar, tá essa tensão, e aí de repente acontece uma coisa sobrenatural, mas totalmente sobrenatural. Ah, você fica até, what? Como assim? Como é que está acontecendo?
que é isso? O que isso significa? Quais as consequências disso na vida dos dois? E é justamente sobre isso que o Emílio Garofalo Neto vai dizer. E é muito, muito interessante. A criatividade, como eu disse, do Emílio Garofalo Neto é muito interessante, porque assim, você não esperava algo desse sentido, e aí de repente, bem, tem um pouco ali de ficção científica no meio dessa história. Então vai aqui a minha indicação. No segundo conto, na segunda história, que se chama O que se passou na montanha, nós temos dois amigos que vão acampar lá no Peru, lá naquelas regiões de Machu Picchu lá e tal. E uma dessas pessoas se perde na montanha. Novamente, quando ele se perde, acontece algo sobrenatural nessa montanha. Ou será que não? E aí é que está, você é que vai ter que decidir. Será que realmente aconteceu? Ou será que foi tudo uma ilusão? Será que tem algum significado isso que aconteceu? E se tem, qual é esse significado? Muito interessante também, o que se passou na montanha. Bem, o terceiro é justamente o qual eu deveria processar o Emílio Garofalo Neto por plágio ou por violação de direitos autorais ou por contar a minha história sem a minha permissão. É claro que é brincadeira, mas o livro, a história chamado Então Se Verão, literalmente é a história da minha vida. É a história de como eu me converti. Eu me converti num culto da fogueira, no acampamento Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo. Nós íamos muitas vezes nesse acampamento, normalmente todo final de ano, quando eu era criança e adolescente, a gente ia para esse acampamento. E num desses acampamentos eu me converti no culto da fogueira. E é exatamente isso que acontece com o personagem. Não é no acampamento Palavra da Vida, mas é em um acampamento cristão que ele se converte. E conta a história desse personagem. Ele torce para o São Paulo, eu também torço para o São Paulo. Eu me lembro de ver os jogos do São Paulo na final do Mundial, e isso é contado lá dentro do livro. Cara, como eu me identifiquei, à medida que o Emílio Garofalo Neto foi contando essa história, eu fui me identificando e falando, caramba, sou eu, ele tá falando de mim aí. Com exceção do vô que mora em São Paulo, o restante sou eu, ele tá contando exatamente a minha história. E é muito interessante como ele me fez relembrar dos meus acampamentos na época que eu era criança e adolescente, e os mesmos temores, as mesmas ansiedades. Então você já estava ali naquela fase de adolescência, de ter interesse, né, por uma menina, e tudo assim muito, muito inocente. Era apenas assim querer ficar perto daquela menina. E como você se sentia ansioso, será que eu vou conseguir ou não nesse acampamento conversar com ela? Ou qualquer coisa nesse sentido. Então, muito interessante. Eu literalmente mergulhei para dentro dessa história e ele me fez relembrar diversas coisas. Olha, Emílio, há muito tempo eu não me lembrava disso e eu quero aqui agradecer. Que coisa fantástica, como eu me diverti, como eu me emocionei nesse Então Se Verão. E aí acontece também alguma coisa nesses acampamentos, em um desses acampamentos, que vai dar ali também um ar e que você precisa saber do que realmente o Emílio Garofalo Neto está falando. E aí depois eu ouvi o Soblenato Xisto. Sim, é esse o nome da história. E o Soblenato Xisto é algo, sinceramente, é algo que não dá para descrever. Não dá para descrever, porque é uma história maluca, uma história que começa e você começa do que o Emílio está falando, da onde ele tirou essa ideia. Que coisa mais estapafúrdia, que coisa assim, sem pé nem cabeça. E aí, de repente, ele dá uma virada no jogo e você literalmente se emociona e você tem que parar um pouquinho de ouvir o audiobook para lavar os seus olhos, porque eles começaram a expelir a água sem você perceber. Que história emocionante, como eu me emocionei verdadeiramente. É literalmente de você parar, de você engolir a seco, de você chorar um pouquinho. Que história sensível, e como o Emílio foi construindo essa história sem você perceber, e ele te pega assim ele te pega sem você perceber, sem você esperar. Com certeza para mim a melhor delas. Então tem Então Se Verão, Soblenato Xisto, e aí ainda falta uma para mim ouvir, que eu ainda não consegui ouvir, devo ouvir ainda hoje,
chamado O Peso das Coisas. Eu não sei do que se trata, mas hoje eu devo ouvir essa história, porque afinal de contas, isso aqui deveria ter, sei lá, todo ano, Emílio, você deveria fazer isso, entendeu? Estou esperando um ano de histórias em 2022, quais serão as suas histórias. Que coisa fantástica. Fica aqui a minha forte indicação. Escute lá pelo The Pilgrim e você não vai se arrepender. Uma história melhor do que a outra. Obrigado, Emílio, por essas histórias. Obrigado por me fazer lembrar da minha adolescência, dos meus acampamentos. E obrigado pelo Sobrenato Xisto. Que história fantástica. Então fica aqui minha forte indicação para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, você já sabe tudo isso. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.